Bom dia, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Neste vídeo de hoje eu gostaria de apresentar a todos vocês algumas das minhas experiências ao elaborar o livro contando a história de Belo Horizonte, um trabalho que eu dei início no final de 2022, logo após eu ter navegado numa página de Facebook muitíssimo interessante, onde seus seguidores publicavam fotos e vídeos da antiga capital. Todos esses registros me deixaram muitíssimo impactado. Eu fiquei bastante impressionado com aquele trabalho dos seguidores que conseguiram, ao longo do tempo, reunir mais de 800 fotos numa única página. Tá? Foi aí então que eu quis dar início a um trabalho muito longo na minha vida, que foi escrever sobre a história de Belo Horizonte. O que me deixou impressionado também foi a escassez de informações sobre BH. A maior parte dos registros que eu encontrei eram registros espalhados, não existia uma espécie de manual, de enciclopédia para falar sobre a história de Belo Horizonte. Tudo o que eu encontrei até então eram informações bem sintetizadas. Então eles conseguiam falar sobre a história de BH, às vezes num vídeo de 1 hora de duração, ou um pouco mais. Os livros que falavam sobre BH tinham ali uma média de 100, 150 páginas. Eram o que poderia considerar livretos, né? Sendo que BH já tem mais de 127 anos de existência. É claro que é muito jovem, perto de outras capitais aqui do Brasil, mas ainda assim é uma cidade que tem muitíssima informação, tem muitas curiosidades, né? Só para você ter uma ideia, Belo Horizonte é a 6ª maior capital do Brasil. Será mesmo que nesse tempo todo eles não poderiam ter escrito um livro, desenvolvido um livro contando sobre a história da capital? É algo muito curioso a se pensar, né? É curioso também saber que um cidadão que não tem nenhum prestígio acadêmico, não tem nenhum reconhecimento público, teve todo esse trabalho sozinho, sem utilizar nenhum real do dinheiro público e também nenhum real da iniciativa privada. Um único cidadão fez todo esse trabalho e ainda assim sem ganhar prestígio algum. É uma coisa também muito curiosa a se pensar. Pois muito bem, lá em 2022 eu dei início a esse trabalho, salvei todas as fotos dessa página, chamada Fotos Antigas de Belo Horizonte, que me renderam aí mais de 800 arquivos no meu notebook. Em 2024, depois de eu ter reunido todas essas fotos, 2023, perdão, decidi ficar 1 ano inteirinho preso dentro de um quarto, lá numa casa que eu morei em Pedro Leopoldo. Fiquei 1 ano inteirinho para reunir todas essas informações e separá-las dentro de uma escala cronológica. Todas essas fotos dentro de uma escala cronológica. Depois que eu reuni todas essas fotos, todos esses registros, eu decidi então ir atrás de outras fontes. Procurei em blogs, procurei em sites, procurei até mesmo em relatos, né, em comentários nessas fotos aí, disponibilizados no Facebook, de cidadãos mesmo da própria Belo Horizonte, contando algumas de suas experiências, para que depois eu pudesse reunir neste livro, tá? Foi um trabalho muito intenso, eu passei o ano de 2023 inteirinho preso num quarto praticamente, para elaborar esse livro. Quando eu finalmente o concluí, percebi que não tinha condições de publicá-lo em formato físico, apenas em formato digital. Foi aí que eu encontrei lá a plataforma Kindle e o livro está ainda disponível para vocês, caso vocês queiram acessá-lo. Vou deixar inclusive o link aqui na descrição para vocês terem mais facilidade para acessar esse livro, que está aí disponível para vocês num preço bem acessível. Se não me engano, está menos de R$15. Tá? Para quem também não tem condições de adquirir esse livro, eu consegui pegar o meu arquivo, formato de PDF, converter em formato de MP4 e tá aqui no YouTube, tá ok? O vídeo tá aqui no YouTube, se eu não me engano, cada página tem 5 segundos de duração, mas eu acredito que vocês consigam ler esse livro com muita facilidade se vocês
forem pausando de página em página, tá ok? Eu ainda não consegui destrinchar todas as informações desse livro e colocar na descrição do vídeo com o tempo delimitado certinho para vocês acessarem, né? Por exemplo, se eu estiver falando da Igreja de São José, colocar o tempo certinho ali na descrição do vídeo do YouTube para vocês clicarem no tempo e acessarem a informação referente. Eu ainda não fiz esse trabalho, mas eu pretendo fazê-lo em breve. Vai me fazer gastar muito tempo? Vai, mas eu pretendo fazer esse trabalho em breve. Chegou o ano de 2024, quando eu já tinha publicado o livro, eu me mudei para Contagem, a cidade de Contagem, que fica muito mais próximo de Belo Horizonte do que a cidade de Pedro Leopoldo. Então eu também tive o trabalho de ir atrás dos meus próprios registros fotográficos. Eu saí de Contagem em direção a Belo Horizonte diversas vezes em 2024 de bicicleta. Algumas vezes eu fui de carro, na maioria das vezes eu fui de bicicleta em direção ao centro de Belo Horizonte, que é onde reúne, que é onde abriga a maior parte da história da capital. Fui lá e eu consegui tirar mais de 3.000 fotografias. Isso mesmo, mais de 3.600 fotografias. Todas essas fotos estão aqui no YouTube, numa playlist, que se eu pegar para totalizá-la, dá aí um total de 8 horas e meia, se eu não me engano. 8 horas e meia de vídeo, cada foto contendo aí 5 segundos de duração. Acho que é mais ou menos essa média aí, tá? Acho que são 3.000 e poucas fotos. Depois, se vocês quiserem fazer o cálculo, o façam por gentileza, que eu acho que vocês vão chegar mais ou menos nessa média. Muita foto de escultura, busto, edificação, monumento, outras curiosidades espalhadas pela capital, né? Peguei fotos também do Barreiro, né? Tive que ir para um Barreiro, tive que ir em várias periferias aqui de Belo Horizonte, que também tinha algumas curiosidades bastante importantes para deixar aí disponibilizado para todos vocês, né? Foram em muitos lugares que eu precisei tirar foto, registrar, para reunir nesse vídeo que eu fiz. Não consegui pegar as fotos que eu tirei e colocar no livro, porque muitos lugares que eu tirei foto não tem uma descrição para eu colocar no livro, eu não tenho informação suficiente, né? O máximo que eu fiz foi tirar foto, publicar no meu Instagram, no perfil chamado Lucas o Viajante. E essas fotos também estão aqui no YouTube, na playlist que recebe o nome A História de Belo Horizonte, que vocês podem acessar muito bem aqui no canal. Trabalho muito intenso, né, de mais de 2 anos, mas graças a Deus ele está concluído e está aí para todos vocês desfrutarem. O que eu percebi diante de todo esse trabalho, pessoal? Falar de uma cidade é realmente um trabalho muito intenso, muitíssimo intenso. Só que parece que você nunca chega a um ponto final. Principalmente quando você encontra pessoas apresentando seus próprios relatos, suas próprias experiências. Eu encontrei ao longo desse processo muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas do que eu, contando ali seus relatos, suas experiências, que eu não encontrava em nenhum outro lugar. E tudo isso, eu precisaria escrever um outro livro só para reunir o relato dessas pessoas moradoras aqui da capital, né? Por exemplo, no final de 2024 agora, eu conheci uma moça no Facebook, a gente inclusive está namorando agora, moradora da antiga favela do Perrela, aqui em Belo Horizonte, né, bem ali ao lado do córrego Arrudas, né, se eu não me engano é a região leste de Belo Horizonte. Eu acho que é isso mesmo, região leste. Depois, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Você não acha muita informação sobre a favela do Perrela, a antiga favela do Perrela, aqui em Belo Horizonte, tá? Seja em sites, livros, blogs, você não encontra muitas informações, às vezes você encontra parágrafos, né? E o que eles mais falam é sobre a enchente que ocorreu lá em 1982, no Rio Arrudas, que acabou destruindo uma grande parte da favela. Essa moça, que inclusive é muito mais velha do que eu, 15 anos mais velha do que eu,
ela conta coisas ali que eu não consegui encontrar em nenhum outro lugar, nenhuma outra fonte de informação. Ela disse que na rua onde ela mora, Rua Conselheiro Rocha, ao lado ali da Estação Santa Efigênia, né, no encontro da Rua Gabro, né, até um pouco mais distante, passava uma linha de trem. Não tinha rua ali ainda, né? Passava uma linha de trem na rua, eles tiraram aquela linha de trem, jogaram mais para a esquerda, mais ao lado do córrego, e foi justamente na época que eles estavam consolidando a construção do metrô da capital. Eu não sabia dessa informação, né? Me contou sobre o que existia antes da construção do Shopping Boulevard, ali ao lado do Hospital Militar de Belo Horizonte. Diz que ali era um espaço que eles faziam vários eventos, né? Tinha várias programações, então eles organizavam festivais, parques de diversão, dava espaço para montar circos, etc e tal. Coisas que eu não sabia. Então, os relatos dos moradores, só para você ter ali para você reunir essas informações, esses relatos, você precisaria escrever um livro. Então eu tô tendo aí a ideia de escrever um livro também, reunindo relatos dos moradores, aqueles que já estão mais para lá do que para cá, né, entre aspas. Eu não vou ser grosseiro falar que eles são velhos, mas aqueles moradores que tiveram a oportunidade de conhecer melhor a capital, ok? Pelo menos a transformação dela. Até porque muitos bairros aqui em Belo Horizonte sofreram uma transformação drástica em menos de 30 anos, como foi o caso do próprio Santa Teresa, né? O bairro onde eu morava, 1º de Maio, Minaslândia, aquela região ali, não mudou tanto assim, né? O Minaslândia até que mudou, mas não foi uma transformação substancial, significativa para falar que poderia entrar na história da capital. Mas muitos lugares eu posso dizer que sim, tiveram muitas mudanças e apenas alguns moradores têm aí a noção dessas mudanças. Às vezes até posso encontrar aí moradores que possuem fotografias antigas, né? Eles mesmos guardam fotografias antigas dessas mudanças, dessas transformações. Eu gostaria de reuni-las num livro também para todos vocês. Com o tempo eu vou fazer esse trabalho aí. Porque para mim é muito importante falar sobre Belo Horizonte. É a cidade onde eu nasci, né? Eu acho que seria muito contraditório uma pessoa querer falar de ciências humanas, querer falar sobre sociedade, né, em termos gerais, falar sobre política, né, a política do Estado, a política do país, lidar com toda uma sociedade sem falar da sua própria cidade, sem conhecer o lugar onde mora, né, o lugar onde vive, o lugar onde recebeu o próprio leite materno. Então eu tenho mais ou menos essa noção, que é uma noção que inclusive foi ensinada pelo próprio filósofo Confúcio, filósofo oriental, que diz que o ser humano que tem como intenção mudar toda uma sociedade, em primeiro lugar ele tem que mudar a si próprio. Mudar a vida de um familiar, depois a vida de um vizinho, depois a vida de um amigo, depois a vida de um bairro, depois a vida de uma cidade, por aí vai. Né? Eu tenho total noção disso, tanto que diversas vezes eu apresentei esse trabalho aqui para todos vocês. Eu apresentei a minha história, eu apresentei a história do meu bairro, eu apresentei a história dos meus da minha cidade, que inclusive está em formato de livro para vocês. Falei sobre a história dos meus antepassados, né? Então tudo isso eu tenho muito bem documentado e eu estou cumprindo mais ou menos aquilo que o próprio Dom Quixote dizia, né? Eu sei quem sou, eu sei quem eu sou, verdadeiramente sei quem sou, tanto que tudo que o que eu procurei, tudo que eu pesquisei, está aí muito bem documentado para todos vocês. Eu espero que esses documentos jamais se percam aí ao longo do tempo. Portanto, eu estou muito feliz, estou muito contente com muita coisa aí. E eu pretendo trazer esse livro para vocês. Pessoal, o trabalho que eu tive de ir atrás dessas fotos em Belo Horizonte, saindo de Contagem em Belo Horizonte, vocês não têm ideia do tamanho do trabalho que foi. Para ser mais exato, todo o trabalho que eu tive de escrever sobre a história de BH, pegar fotos, registros, etc e tal, foi muito intenso. Só que eu acho que o que mais me deu trabalho foi
ter que sair de Contagem em direção a Belo Horizonte de bicicleta. Se eu não me engano, daqui até o centro da capital são 14 quilômetros. Só que eu fiz isso pelo menos umas 100 vezes. Sério mesmo. Indo e voltando, pegando sol, pegando chuva. Algumas vezes eu quase me acidentei, sendo atropelado, caindo na calçada. O celular descarregava no meio do caminho. Teve uma vez que meu celular, eu deixava ele assim preso ao corpo. Teve uma vez que o meu celular ele ficou tão quente, tão abafado, que eu tive que chegar em casa, ligar um secador de cabelo nele para ver se voltava tudo ao normal. E ainda assim, graças a Deus, eu consegui. No mesmo dia eu pegava e voltava para fazer os registros. Foi tudo muito trabalhoso, porque eu não tinha muita capital para poder, não tinha muito capital para poder fazer esse trabalho, né? Então eu tinha que usar a minha própria bicicleta. Então, Cemitério do Bonfim, Igreja São José, muito lugar. Os bustos, os monumentos, então, que são muitos, eu tive que me virar para ir atrás dessas fotos, mas estão aí, todas aí, graças a Deus. Eu tô muito feliz com esse trabalho, muito feliz mesmo, tá ok? É isso aí, pessoal. Algumas das minhas experiências que eu tinha que compartilhar para todos vocês neste vídeo aqui de 16 minutos, que eu vou deixar aqui na playlist da História de Belo Horizonte, para quem tiver curiosidade de saber como é que foi mais ou menos esse processo. Foi muito trabalhoso. Vocês não têm noção real mesmo como é que foi todo esse processo, porque foi muito trabalhoso, tá? Mas valeu a pena. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!